Jesus, amém? Amém. Você está feliz nessa noite? O pastor já perguntou aqui, né, irmãos? E a Bíblia diz que um coração que ama Cristo, ele tem que ser feliz, amém? Como o apóstolo Paulo, o segredo do apóstolo Paulo, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Ele entendeu quem ele era em Cristo, então mesmo em meio às dificuldades, às lutas, às aflições, Paulo sabia quem ele era, para onde ele ia e o que ele tinha sido escolhido para fazer nessa terra, enquanto ele andava aqui. E esse foi o segredo do apóstolo Paulo. Que o meu e o teu coração possa estar feliz, né, em todo o tempo com o Senhor, porque como foi falado aqui muito sobre aflição, sobre sofrimento, sobre lágrimas nessa noite, né, Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci as aflições que você está sofrendo. Então se você quer se gloriar nessa noite, se glorie em Jesus, porque Ele já venceu tudo aquilo que eu e você passamos nesse mundo, amém? Eu quero, sem mais delongas, vamos falar algo sobre o que o Senhor ministrou no meu coração. Pastor, eu fiquei dividida entre duas mensagens, sabe? Mas quando o pastor pegou a palavra ali, o Senhor confirmou no meu coração aquilo que Deus queria falar nessa noite. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Nós vamos falar um pouco sobre este homem, Elias, um homem muito usado pelo Senhor, um homem que deixou para nós um legado de obediência, de obedecer a Deus independente da circunstância, amém? E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre a vida deste homem, né, e aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. É só o versículo 1 nós vamos ler, diz assim: e sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Glória a amém? Deus. Você pode fechar os teus olhos neste momento? Vamos fazer uma breve oração. Senhor, aqui está a tua palavra, Pai. Eita, glória. Pai, eu de mim nada sou, Senhor, eu nada tenho, Jesus, para oferecer, Senhor, senão aquilo que o Senhor é na minha vida, Senhor. Pai, a tua palavra tem poder, Senhor amado, para curar quem está doente. A tua palavra tem poder para libertar quem está cativo. A tua palavra tem poder para restaurar quem está quebrado. Pai, a tua palavra é como um martelo, Senhor, que esmiuça a penha, Senhor. A tua palavra é poderosa para fazer, Senhor, muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, Senhor. Eu creio, Deus, no poder da tua palavra, Senhor. E porque creio, vim profetizar nesta noite, Senhor, que cadeias serão quebradas pelo poder da tua palavra. Que pessoas serão curadas, libertas, restauradas pelo poder da tua palavra, Senhor. Que o Senhor me use nessa noite, ó Pai, da maneira que o Senhor quiser, Senhor. Fala com o teu povo, Pai. O povo é seu, Senhor amado, a palavra é tua, este lugar é teu. Fique à vontade, Espírito Santo, quem manda aqui é o teu Espírito, Senhor. Fique à vontade em nosso meio, Senhor, e ministra, Pai, em cada coração da maneira que o Senhor quiser, Senhor. Pai, quebra toda barreira, Senhor, nesta noite, ó Pai. Senhor, na vizinhança, Senhor amado, toda a hoste da maldade, Senhor, dos lugares celestiais, Pai, que cai por terra em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, todo pensamento contrário, Senhor, à Tua palavra, seja quebrado, seja aniquilado, Senhor. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, Pai. Que tudo aquilo que não provém de Ti caia por terra nessa noite, Senhor. Abra os ouvidos, Senhor, espirituais da Tua igreja, Senhor. Dos vizinhos, Senhor, onde estiver, Senhor, alguém ouvindo nessa noite, Senhor, amado, as palavras que chegarem, Senhor, através desse microfone, Pai. Que o Teu poder, a Tua presença venha operar milagres, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em todo o tempo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar dando um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, te amo, Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, amém, irmãos? Amém. Esse versículo que nós lemos aqui fala da história de um homem, Elias. Talvez você já conhece essa passagem, mas se você não conhece, eu vou resumir rapidinho para você entender o que estava acontecendo aqui, né? A palavra de Deus diz que Deus usou esse homem para dizer que por 3 anos não ia ter chuva sobre a terra. E ele fala no capítulo 17 sobre a minha palavra. Não foi Deus que falou, foi sobre a palavra de Elias. Um homem que Tiago vai dizer assim, que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E foi um homem que orou, e durante 3 anos não caiu uma gota de orvalho sobre a terra. Aí quem sabe você pensa assim: eu sou um coitadinho,
eu não tenho nada, eu não sei, eu não entendo a palavra, eu leio alguns versículos às vezes na minha casa e não consigo entender. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Elias era um homem igual eu e você. E Deus usou ele, por quê? Porque Deus viu a disponibilidade de Elias em ser usado. Então não importa aquilo que eu sei, não importa se eu tenho uma faculdade, 2, 3 ou nenhuma, se eu mal sei ler, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Aleluia. Então uma pessoa, quem sabe analfabeta, se ela ouvir a palavra, aquilo ali vai gerar uma fé dentro dela e ela vai ser um instrumento nas mãos do Senhor, assim como eu e você. Amém? E Elias, ele se colocou nessa dispensação, na disposição do Senhor, porque a Bíblia diz que Israel estava vivendo em um tempo em que a idolatria, a perversidade era tão grande, tão grande, tão grande, que o rei Acabe se corrompeu. Ele era casado com Jezabel, uma mulher perversa, uma mulher que fazia culto de prostituição dentro do templo para adorar a deusa Zera. E ela tinha os profetas, as profetisas dela de Baal, que faziam esses cultos, e a nação estava corrompida, totalmente corrompida. Mas Elias foi um homem que se posicionou nesse cenário de perversão. Assim como você, quem sabe você pensa, eu sou o único na minha casa que serve ao Senhor. É você, irmão. É você que Deus vai usar nesse tempo. Quem sabe o cenário da tua casa é um cenário de prostituição, de vícios, de droga, de perversão. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo, mas assim como Elias, você pode se posicionar. E Deus vai reverter esse cenário em nome de Jesus. E Elias, ele profetiza, ele declara para Acabe, que para Acabe saber que Deus estava na vida dele, não ia cair uma gota de chuva durante 3 anos. E a Bíblia diz, e o pastor bem mencionou aqui, que Elias vai para o ribeiro de Querite, ele vai para lá amando de Deus, e fica lá, e Deus fala assim para ele que vai usar os corvos para alimentar ele. Você imagine, corvo, né, ele come carne. Aí vocês imaginem, quando Deus dá ordem, né? Até o diabo tem que obedecer, irmãos. Né? Os corvos iam lá e levavam carne e pão para ele de manhã e de tarde. E ele bebia da água do ribeiro. E ele ficou ali, mas os anos foram passando. E chegou um tempo em que o ribeiro secou. Não tinha mais água. Deus fala com ele e fala que deu ordem para uma viúva alimentar ele. Daí você olha o cenário. Como que Deus trabalha? Porque às vezes a gente olha e a gente pensa assim, ai, Deus não vai fazer porque eu não estou vendo nada. Irmão, você não precisa ver, você precisa crer. Porque Deus dá ordem ali para uma viúva alimentar ele. Imagina num tempo de escassez, num tempo de seca, num tempo que não tinha água. Provavelmente as pessoas tinham pouco alimento para comer. E Deus dá ordem. Então quando o ribeiro seca, a provisão já estava em outro lugar para Elias. Aleluia. A provisão já estava através dessa mulher, e ele vai lá e ele é alimentado por essa mulher. Essa mulher ela fala para ele que tem só um pouquinho de farinha ali, e ela vai fazer um bolo para ele, e para ela e para o filho dela comer e morrer, porque ela não tem mais nada que comer. E Elias fala para ela, vai primeiro e faz para mim, que sobre a minha palavra, não, o azeite na botija não vai faltar, e a farinha na panela não vai faltar, até que venha água sobre a terra. Olha só. Aleluia. E aquela mulher creu na palavra do profeta, obedeceu. Sabe, às vezes nós ouvimos palavras, ouvimos tantas coisas, ouvimos o pastor prega, o irmão vem aqui dar uma palavra, e você não crê na palavra que sai do altar. E nós temos que tomar posse, irmão, porque não tem a ver com quem está pregando, tem a ver com o que está sendo pregado. Não tem a ver com o que eu sou, tem a ver com o que Deus é. E quando nós entendemos isso, nós passamos a olhar por outra ótica. Eu não fico olhando, eu vou lá hoje porque é o pastor fulano que vai pregar. Hoje eu não vou porque é o fulano de tal que vai pregar, e eu não vou com a cara dele. Irmãos, vamos se converter. Amém? O importante é a palavra, é o que está sendo pregado, não é quem está pregando. Amém? E a Bíblia diz que por durante 3 anos não choveu sobre a terra, e Deus fala para ele, fala, Elias, agora eu quero que você vá até o rei e diga que vai vir uma grande chuva. Mas o que Elias faz antes disso? Ele realmente vai e encontra Obadias, que era um servo do rei, e eles estavam ali procurando lugar onde tinha água ainda, alguma coisa para levar os animais para se alimentar, porque os animais estavam morrendo porque não tinha água. Você imagina isso? Não tinha água nem orvalho. Às vezes a gente passa a noite, né? Chega de manhã, vai ver o carro tá molhado, a rua tá molhada do sereno, do orvalho, não tinha nem orvalho. 3 anos sem chuva, sem orvalho, sem nada. E eles vão procurar um lugar para alimentar os animais. E Obadias encontra Elias. E Elias fala para ele, eu vou
Fala pro Acabe que eu estou procurando ele. Fala pro rei que eu estou procurando ele, porque vai vir chuva. Daí Obadias fala, você está doido? Porque a Bíblia vai dizer que o rei tinha andado por todos os lugares da terra procurando Elias. Mas quando Deus esconde, irmãos, não tem quem ache. Não tem quem encontre. E quando Deus quer exaltar também, pastor, não adianta ninguém querer rebaixar e dizer que não. É Deus, sabe? aleluia. Então, Obadias fala para ele assim, você está louco, eu vou lá dizer que você vai aparecer e você sobe, o Espírito de Deus te arrebata e o rei vai me matar. Daí Elias fala para ele, não, pode ir lá que vai cair chuva. Vai cair chuva, mas antes disso, ele fala, quando o rei encontra Elias, a palavra vai dizer assim, que o rei fala assim para ele, és tu o perturbador de Israel? Que por culpa tua, vamos dizer assim, resumindo, ele está dizendo assim, por culpa tua, tá essa seca, tá essa escassez, você é o perturbador. E Elias fala, perturbador é você, que corrompeu o povo, que casou com essa mulher, que também ajuda o povo a se corromper. E daí Elias desafia o rei, fala assim, então vamos resolver esse negócio hoje. E no versículo 19 vai dizer assim, a partir do versículo 22 vai dizer assim, que Elias reúne todos os profetas de Baal, todos os profetas que adoravam aqueles deuses lá, todos os profetas que faziam aqueles sacrifícios, todos os profetas que faziam aquelas prostituições lá para adorar o Deus dele. Elias desafia eles, fala assim, então vamos se reunir no Monte Carmelo, e eu quero que vocês preparem lá 2 ofertas, 2 sacrifícios, 2 bezerros, peguem 2 bezerros e nós vamos cortar ele, e vocês vão clamar, e eu vou clamar, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Mas Deus não tinha falado para ele que ia mandar fogo. Deus falou o que ia mandar? Chuva. E olha só a cabeça de Elias, né? Deus falou que ia mandar chuva, e ele desafia eles e fala assim, o Deus que responder com fogo. Porque, irmãos, enquanto eu ouvia ali, o Senhor ministrava meu coração isso, porque oferta, né? Naquele tempo o sacrifício era feito no altar, o animal era morto ali, era feito o sacrifício, né? E Deus recebia aquele sacrifício, aquela oferta. Hoje a oferta viva somos eu e você. Hoje o altar é o nosso coração. E o Senhor falava comigo, pastor, que oferta que não é recebida com fogo apodrece em cima do altar. É verdade. Que tipo de oferta você tem oferecido a Deus? Qual é a adoração que você tem oferecido a Deus? Qual é o comportamento que você tem diante de Deus? O que é que você tem ofertado em cima do altar do teu coração? É isso que o Senhor falava no meu coração, porque a oferta do animal morto lá, se não fosse recebida por Deus, ia apodrecer. E muitas vezes, irmãos, nós estamos nessa condição. A gente vem na igreja, não dá um glória a Deus se o pastor não mandar. Não abre a boca para dizer um aleluia se o irmão não pede. E o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 12 de Romanos 1, que ele diz assim, que nós temos que apresentar a Deus um culto racional. Um culto racional é o culto em que eu entendo por que eu estou aqui. Um culto racional é quando eu entendo que eu estou aqui. Eu não dou glória porque alguém manda, eu dou glória porque Ele é o Deus da minha vida. Aleluia. Eu não dou glória porque alguém pediu, eu dou glória porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu não dou glória porque o pastor, o irmão, o ministro do louvor fala, irmão, glorifica o Senhor. Eu dou glória porque eu sei aonde eu estava e eu sei aonde o Senhor me colocou. Amém? E Elias desafia eles ali. Elias faz esse desafio e a Bíblia vai dizer que eles clamam e eles se flagelam, se chicoteiam, porque o culto era muito parecido com o culto pentecostal. O povo dançava, pulava, gritava. A diferença, sabe qual era? O Deus que recebia o culto. Amém? A diferença estava no Deus que eles estavam adorando. E a Bíblia diz que eles começam a se cortar e gritar, e Elias começa a falar para eles assim, fala mais alto, que talvez Baal está dormindo, por isso que não responde a oração de vocês. Grita mais alto, que talvez ele está surdo, talvez ele foi viajar. E Elias começa ali debochar, né? Ridicularizar toda aquela encenação que eles estavam fazendo ali. E lá pela altura eles cansaram de tudo aquilo ali, porque não houve fogo. Porque só o Deus verdadeiro é que faz descer fogo. Aleluia! Só a oferta verdadeira é que é recebida com fogo. E a Bíblia diz que passou o tempo e eles já estavam ali cansados. Não sei quanto tempo eles ficaram ali. E daí Elias fala, agora chegou a minha vez. Agora é a minha vez.
E Elias diz no versículo 30 assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E Elias reparou o altar. Você lembra que eu falei do altar do teu coração, como é que está? Quem sabe nessa noite você precisa reparar o altar para Deus receber a tua oferta. Aleluia! Elias reparou o altar, ele conserta aquilo ali. A Bíblia diz que ele pega 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel. Por quê? Porque Israel estava pervertido. Estava num cenário de prostituição, de devassidão, num cenário que Deus estava quase fazendo igual Sodoma e Gomorra, destruindo. A Bíblia diz que Acabe foi o rei mais cruel que existiu na história de Israel. Então ele pega as 12 pedras ali, simbolizando as 12 tribos, para dizer para eles assim: ó, vocês lembram que vocês têm um Deus que criou esse povo, criou essa nação, criou essas 12 tribos, e a aliança ainda está de pé, se vocês estiverem dispostos a se voltar. Irmãos, Deus está sempre disposto a nos perdoar, a nos aceitar de volta, mas o que impede isso é eu e você. Somos nós que impedimos. Somos nós que impedimos o Senhor de nos aceitar de volta. Aleluia! Sabe? Porque a Bíblia diz que o pecado só não tem perdão se não houver arrependimento. E arrependimento, queridos, não é choro de remorso. Arrependimento é você chorar e dizer para Deus: Senhor, eu não vou fazer mais isso. E realmente não fazer, não dizer para Deus: hoje eu não vou fazer e amanhã está de novo fazendo a mesma coisa. Porque nós estamos sujeitos a pecar todos os dias. Mas a diferença é, o pecado é eu pecar no mesmo pecado todos os dias. Onde é que está a renúncia? Onde é que está a mudança em tudo isso? E daí ele pega as 12 pedras, ele conserta o altar. E a Bíblia vai dizer que ele conserta o altar. Ele faz 2 círculos em volta do altar, simbolizando a aliança que Deus tinha com o povo. A aliança que Deus tinha feito lá com Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, você vai ser a nação, o povo escolhido, a nação de Israel. Deus usa ali através desse homem, ele relembra essa aliança. E a Bíblia diz que ele faz 2 círculos, mas era na largura de 2 medidas de semente. Aí você pensa assim: é um círculozinho que ele pegou e fez com uma varinha, né? Não é. Quem aqui foi criado na roça, no sítio, já viu o plantio, igual eu, vai entender que a largura para plantar semente, né, pastor? É larga, é uma vala. Então ele mandou eles fazer 2 valas daquela em volta do altar. Ele mandou fazer 2 valas largas em volta daquele altar. E mandou colocar 4 medidas de água ali em cima, derramar água em cima do sacrifício, em cima do bezerro. Que a água escorria naquela vala, a Bíblia vai dizer. Aí você pensa assim: mas nem tinha água quase, não é verdade? E o pouco água que tinha, Elias manda o povo desperdiçar naquilo ali. Quem sabe se fosse eu e você, a gente ia estar olhando e falar assim: nossa, mas lá em casa não tem água, né? E eles estão desperdiçando essa água aí. Mas Elias ouviu de Deus que uma grande chuva ia vir. Então às vezes as pessoas não vão entender a minha renúncia, a tua renúncia, porque elas não ouviram de Deus aquilo que nós ouvimos. Às vezes a pessoa fala: mas por que você está fazendo isso? Não tem precisão disso, irmãos. Cada um sabe o que Deus falou que ia fazer na tua vida. Cada um sabe qual é a renúncia que precisa fazer. Quem sabe algo que para mim é uma renúncia, para a irmã que não é. Quem sabe algo que para você é uma renúncia, para o outro ali é tão fácil. Mas não julgue. Não julgue a luta do outro. De dizer assim: nossa, mas fulano está lutando há tanto tempo para largar do vício do cigarro. Faz 10 anos que está na igreja e não largou ainda. Irmãos, é fácil a gente falar quando não é uma luta nossa. E às vezes o teu vício é na pornografia, às vezes o teu vício é na bebida, às vezes o teu vício é na fofoca, como foi falado aqui, de falar mal dos outros, né, de maledicência. Daí em Provérbios 18, 21 vai dizer assim: que a morte e a vida estão no poder da língua, da palavra. E aquele que ama comerá do seu fruto. Então tudo que eu falo do meu ventre vai se fartar de tudo aquilo que sair da minha boca. Entende? Então quando eu falo de alguém, quando eu estou falando mal de alguém, quando eu estou falando coisa para desmerecer aquela pessoa, eu não estou desmerecendo ela, eu estou trazendo de volta aquilo ali para mim, como um bumerangue, que você joga, ele roda, 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 e quando vê ele volta aqui na tua nuca. É assim a palavra lançada. Então que nós não entendemos a renúncia das pessoas. Mas Elias, ele sabia o que Deus tinha falado. Ele sabia: vai lá e fala para Acabe que uma grande chuva vai vir.
Então ele sabia que a chuva ia vir. O que era desperdiçar ali 4 medidas de água ali se ele sabia que a chuva estava vindo? Aleluia. Deus já tinha falado para ele. Elias fez tudo aquilo ali, queridos, para mostrar para o povo quem era Deus, mas não para a chuva cair. Deus não pediu para ele, vai lá, faz um sacrifício, desafia o povo que a chuva vai descer. Ele falou só para ele dar um recado para o rei, avisa o rei que a chuva está vindo. Mas Elias desafiou por quê? Porque o rei falou que ele era um perturbador. E ele falou, perturbador é você que está depravando o povo, levando o povo à prostituição e a todos esses pecados. Quem é o perturbador aqui é você. Então nós vamos mostrar para o povo se o Deus que você está servindo é de verdade ou se o Deus que eu sirvo é verdadeiro. Por isso que Elias fez tudo aquilo ali. E daí a Bíblia diz que ele fez tudo aquilo ali e daí ele faz uma oração. Entenda, irmãos, que quando nós estamos na dispensação de Deus, quando nós fazemos aquilo que o Senhor manda a gente fazer, uma oração é suficiente para Deus trazer resposta. Uma oração é suficiente para Deus mudar a história. E a Bíblia vai dizer assim, que Elias fez uma oração e diz assim, no versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo seus ofertas de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala. E vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias não falou ali, ó Senhor, tem misericórdia de mim, Deus, eu tenho andado na tua presença. Não, Elias falou assim, Senhor, mostra que o Senhor é Deus em Israel, mostra para esse povo que eu sou teu servo, meu e Deus, que o Senhor é Deus. Mostra que o Senhor, que através das ordens do Senhor eu fiz tudo o que eu fiz. Eu não sou um perturbador, eu só fiz aquilo que o Senhor mandou. E a Bíblia diz que caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto e ainda lambeu a água que estava na vala. Né? Quando você come alguma coisa que você gosta muito, sorvete, você lambe tudo, né? Para comer tudo, não é assim? O que é que Deus estava dizendo aqui? Eu recebi tudo, a oferta, porque ainda lambeu toda aquela água que estava na vala. E quando caiu o fogo do céu, o povo percebeu que Deus realmente era na vida de Elias, que realmente Elias era um homem usado pelo Senhor. Aleluia! E que Deus estava ali. Daí o povo caiu com seu rosto em terra e começou a clamar e gritar e dizer só o Senhor é Deus e adorar o Senhor. Amém? Mas a Bíblia vai dizer ainda assim, que depois que Elias vai e lança a mão da espada e mata todos os profetas que estavam ali. E daí no versículo 42 ele diz assim para Acabe, e subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, se inclinou por terra, meteu o seu rosto entre os joelhos. Olha só, o rei, ele ouviu a palavra, viu o fogo caindo do céu, consumindo o holocausto, os profetas foram todos mortos. Qual foi o posicionamento do rei? Ele foi para casa comer. Enquanto Elias fez o quê? Subiu no cume do monte para orar. Deus já não tinha falado que ia mandar chuva? Precisava ele clamar? Mas ele subiu ao monte e com os joelhos no meio das pernas, ele se prostrou ali. Por quê? Porque Elias entendeu qual era a dimensão daquilo que ele tinha feito e daquilo que Deus ia fazer. Irmãos, tem pessoas que têm chamado de Deus na vida e se posicionam como se não tivesse nada. Tá? Tem pessoas que têm chamado de Deus e não tem posicionamento. Sabe, tem pessoas que dizem assim, Deus falou que vai me usar para levar a palavra, mas não gasta meia hora estudando a Bíblia e quer aprender a pregar a palavra como? Elias se posiciona ali como alguém que entende a dimensão daquilo ali que estava na mão dele, a dimensão de tudo aquilo ali que ia acontecer. E no versículo 43 ele diz ao moço assim, sobe agora e olha para a banda do mar. Ele subiu e olhou e disse, não há nada. Então ele disse para o menino, volta lá 7 vezes. E ele continuou orando. E a Bíblia diz que o menino vai uma vez e volta e diz que não tem nada. E vai a segunda vez e volta e diz que não tem nada. E vai a terceira vez e volta e diz que não
não tem nada. E às vezes a gente vem na igreja, a gente ora 1, 2 vezes por uma situação, Deus não responde, a gente pensa assim, vou abandonar tudo isso, né? Vou largar a mão de tudo isso. Olha só, Elias mesmo sabendo que Deus já tinha falado que ia cair a chuva, ele não desistiu de orar. Enquanto o menino, na 7ª vez, versículo 44, diz assim, na 7ª vez, disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Glória a Deus. Olha o tamanho da mão de um homem. A minha mão ainda é grande, meus dedos é comprido, né? Mas olha para sua mão e o tamanho da mão. Aí você olha um céu limpo e uma nuvem do tamanho da tua mão no céu. A tua fé ia ter poder para alcançar isso? Dizer assim, vai vir chuva. Porque geralmente a gente olha e fala assim, vai chover. Quando abafa tudo, o sol abaixa, né? E fica aquele bafão assim. E escurece um lado, a gente pensa assim, vai vir chuva. Olha lá o tamanho da nuvem que está lá. Mas você imagina esse menino. Ele olha e fala assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias diz assim para ele. Então disse ele, sobe e diz a Acabe. O rei estava lá comendo, bebendo de boa no palácio já. Sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Então olha só, ele olhou o tamanho da nuvem e falou assim, ó, só tem uma pequena nuvem lá, não sei não, se vai vir chuva. Mas Deus tinha falado para ele que vinha. E daí o que ele fez? Ele fala, então vai lá e avisa o rei, para ele pegar o carro e ó, dá linha na pipa porque a chuva já está vindo. E ele vai, ele obedece. E depois que o servo obedece a palavra de Elias, o que acontece? Os céus se enegreceram. E começou um vento. E Elias cingiu os lombos e saiu correndo. E passou na frente ainda do rei, o rei, no cavalo, com o cavalo, o carro com os cavalos. Você imagina o tanto que Elias corria. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Mas o que é que eu quero dizer, irmãos, com tudo isso? Quando nós olhamos, né, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aprenda a ser grato a Deus nas pequenas coisas. Quando nós aprendemos a ser grato a Deus com as pequenas coisas que Deus faz na nossa vida, as grandes coisas elas vão se preparando e a atmosfera vai se transformando e a chuva vem. Se você não está feliz com a garoa, irmão, você não vai estar feliz quando a chuva vir. Mas se você não aprende a dar glória a Deus no pouco, você nunca vai ser grato a Deus no muito, porque a Bíblia diz que se nós somos fiéis no pouco, no muito Deus vai nos colocar. Mas eu tenho que ser fiel primeiro no pouco, naquilo que Deus já fez. Às vezes você olha assim, o cenário não está ainda, né, irmã? Do jeito que você queria que tivesse, mas também não está tão ruim igual era quando você se converteu, tá? A gente tem que aprender a olhar com essa ótica, com esse entendimento, um sentimento de gratidão. E o que eu vejo aqui quando Elias olha e fala assim, é pequeno. É uma pequena nuvem, mas é um prenúncio já de uma grande chuva que vai vir. É um prenúncio de grandes coisas que vai vir. E sabe, você olha aqui e fala assim, nossa, aqui essa congregação é tão pequena, mas é o prenúncio de grandes coisas que vai vir. Amém? Hoje é pequeno, mas você que está aqui, você pode, igual eu já falei aqui a última vez que eu preguei, marchar em volta desse bairro e tomar posse dessa terra, em nome de Jesus. Assim como o povo marchou em volta das muralhas de Jericó 7 vezes e as muralhas caiu. O dia que você, irmão, entender isso no mundo espiritual, a importância disso, e você aprender a andar por essas ruas aí, ó, orando aí, ó, e abençoando esse lugar e dizendo, Senhor, esse bairro é teu, esse lugar é teu, essa terra é tua, as muralhas vão cair. Assim como caiu as muralhas de Jericó e o povo tomou posse daquela terra, as muralhas que oprimem esse povo, que oprime esse lugar, muralhas de prostituição, de vícios, de tantas coisas nas famílias destruídas aí que Satanás tem oprimido e tem colocado tantas coisas para destruir as famílias. No dia que você, como igreja, nesse lugar, tomar posse dessa terra, Deus vai mover. Mesmo porque Elias ali, ó, viu uma pequena nuvem. Quem sabe hoje essa igreja, esse lugar é uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem aqui no meio do Conjunto Mendes. Mas é o prenúncio de uma abundante chuva. O prenúncio de uma grande obra que Deus vai fazer neste lugar. Aleluia, eu creio, Deus.
Mas nós temos que tomar posse disso, queridos. Nós temos que tomar posse disso sobre a nossa vida. Nada começa grande. Quem nasce grande é filhote de baleia. Tudo começa pequeno. Sabe, Elias ali, quando ele diz isso pro moço, o moço fala, eu só estou vendo uma pequena nuvem. Ele não fala assim, vai lá de novo, que vê se não tem mais uma pelo menos. Ele fala assim, vai lá e avisa o rei que ele pode ir embora porque a chuva está vindo. E a Bíblia diz que veio uma grande chuva depois disso. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A Bíblia diz que a palavra, ela tem poder. Ela tem poder para ir até a divisão da alma e do espírito. A ciência não sabe onde é que é a divisão da alma e do espírito, queridos, mas a palavra de Deus, ela sabe. E ela entra no nosso coração, ela faz morada. E a partir de nós, como essa campanha, águas purificadoras, a partir de nós, Jesus vai dizer, quando ele teve um encontro com a mulher samaritana, que se ela bebesse da água que ele desse, ela nunca mais ia ter sede, porque dela ia jorrar um manancial para a vida eterna. O que é isso? Por quê? Porque a água purifica. Aleluia. A água veio para purificar aquele povo, purificar aquela nação, para mostrar que Deus era Deus naquele lugar, sabe? E o povo ainda passou por muita coisa, ele ainda demorou para mudar, sabe? Muitas vezes acontece isso também. Muitas vezes a gente vê milagre, a gente vê pessoas que vêm na igreja, Deus faz um milagre, sabe? Depois você vê a pessoa ir fora, sujando as vestes de Jesus na estrada, como se nunca tivesse conhecido a Cristo. E assim esse povo fez ainda. Mas o que eu quero dizer para você com tudo isso? Que a água, a mesma água que desceu sobre aquele povo ali naquela noite, naquele dia, essa mesma água está sobre a nossa vida. Essa mesma água de purificação, essa mesma água pode nos purificar, pode nos mudar, pode nos restaurar. Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus que abre portas onde não tem. Deus é um Deus que faz maravilhas, que faz muito mais, queridos, do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas nós temos que entender isso. Irmãos, quando eu fui morar lá em Itapema, eu trabalhei muitos anos de faxineira. Muitos anos na faxina pesada. Sabe, porque as casas lá não era casinha pequena, era mansão de 2, 3 pisos, mansões. Eu trabalhei muito tempo na faxina. E um dia, pastor, nós, vendi o almoço para comer na janta, sabe? O Anderson recém-convertido, e nós assim, ganhava pouco, aquela luta para pagar as contas, pagava as contas, e era conta de pagar as contas, às vezes pagava, ficava devendo já pro outro mês, um tanto daquele, já tinha as mesmas contas de novo. E um dia, numa casa que eu trabalhava, eu fui limpar uns calçados da minha patroa, mas um monte de sapato, coisa mais linda, um sapato mais lindo que o outro. E eu fui limpando aqueles calçados e eu falei assim, Senhor, falando com Deus, eu falei, Senhor, essa mulher tem tanto calçado, né? E eu não tenho um sapato bonito para mim ir para a igreja. Eu falando com Deus e sozinha, eles estavam viajando, ela estava para a China. E eu olhando aqueles calçados, limpando aquilo ali. E daí passou, ela voltou de viagem. Quando foi um dia ela voltou de viagem, dela falou assim para mim, ô Cris, que número que você calça? Eu falei, 35. Diz que pé de pobre não tem tamanho, né? O sapato que dão pra gente, a gente usa. Mas eu falei, mas eu calço 35, falei pra ela. Daí ela falou assim, o mesmo número meu. Eu falei, eu já tinha visto, né? Pois é, né? Daí ela falou assim, então menina, eu trouxe mais um monte de calçado lá, eu vou fazer uma limpa nos meus calçados e vou dar pra você um monte. O Anderson lembra disso. Eu cheguei em casa, irmãos, com um monte de sapato, dei até uns que eu não gostei, dei pros outros, levei para umas irmãs da igreja e dei. Sabe assim, mas por que eu tô contando isso pra vocês? Porque Deus é fiel. E aí um dia nós fomos num congresso de mulheres e Deus usou uma mulher e ela falou assim pra mim. Porque daí eu peguei os sapatos que me serviu, eu peguei os que eu gostei, porque todos me serviram, mas os que eu não gostei, eu peguei e falei assim, eu vou levar para as irmãs lá da igreja, vou dar para alguém lá que sirva. Daí peguei aquela sacola e levei para as irmãs. E daí eu fui num retiro e Deus usou uma pastora lá para falar comigo. E ela falou assim, que por causa daquilo que eu tinha feito, nunca mais ia faltar calçado para me usar e que ia faltar espaço no meu guarda-roupa para eu pôr os calçados. Irmãos, eu tenho um guarda-roupa lá em casa, a cara dele, ele sabe que é verdade, eu tô falando. Eu tenho um guarda-roupa lá em casa que só tem calçado, sabe? Então assim, Deus usa, pastor, Deus usa nas pessoas assim, que eu nem conheço. Esses dias atrás, a mulher do pastor nosso ali na Quadrangular me mandou mensagem sem mais nem menos no domingo e disse assim, ô Cris, que número que você usa? Falei 35, mas ela é bem autona, bem maior que eu, né? Pensei, ela não deve ter calçado que me serve, uma pessoa mais alta que eu, ela tá 35, né? Ela falou assim,
eu tenho 2 sandálias, menina, novinha aqui que eu comprei, mas não me senti bem com ela, eu vou levar pra você. Se você quiser, porque tem gente que não gosta de ganhar as coisas. Eu falei, eu não ligo não. Falei pra ela. Chegou a noite, ela chegou lá com essa sacola. Mano, não vou falar marca aqui, mas marca boa, tá? Marca cara, assim. Eu fui olhar, depois pesquisar, era na faixa de 400 e poucos reais, 500 e pouco cada par de sandália. Por que eu tô falando isso pra vocês? Pra vocês entenderem que quando a gente aprende a agradecer a Deus nas pequenas coisas, quando a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem está sobre a nossa vida, né? E a gente aprende a ser grato a Deus por aquilo ali, as grandezas do Senhor, elas vêm, elas se manifestam sobre nós, ela traz prenúncio, a pequena nuvem traz, é anúncio de uma abundante chuva. Sabe, às vezes você pensa assim, mas é só isso aqui, é só essa igreja, é tão pouca gente, é só isso, é tão pequeno, é tão pouco, irmãos. Jesus alimentou multidões com 5 pães e 2 peixinhos. Então o pouco na mão do Senhor é abundante. Às vezes na minha e na tua mão não é nada, mas na mão de Deus é prenúncio de abundante chuva. Então que nessa noite, em nome de Jesus, vai fechar essa campanha. Você vai orar aqui, nós vamos consagrar essa água, vamos orar. Você vai levar para tua casa, leve com fé. Não com fé na água, com fé em Deus, que o Deus que consagrou, que abençoou, Ele é capaz de fazer, Ele é capaz de Aleluia! Ele é capaz de curar. Sabe, eu creio assim que Deus quer curar pessoas hoje aqui. O Espírito Santo falava muito ao meu coração quando eu sentei aqui, que Deus quer curar pessoas hoje. Aleluia! E às vezes a gente fala assim, não, mas precisa de um grande pregador, irmãos, é Deus quem opera. É Deus que cura, é Deus que move, é Deus que restaura, é Deus que faz. O nosso papel é nos posicionar, assim como esse homem fez, assim como Elias fez. Ele falou, Senhor, só sobrou eu dos teus servos aqui, né? E depois vai dizer ali que Jezabel tentou matar ele mais pra frente, por ele ter matado os profetas dela, né? E Elias podia estar pensando igual eu e você, só sou eu na minha casa que sirvo ao Senhor, só estou eu na minha casa, minha família é um monte de pessoas que precisam se converter ainda. Mas uma pessoa é suficiente para mudar a história. Uma pessoa na dispensação de Deus é suficiente para mudar o cenário. Quando eu fui para Santa Catarina, quando eu comecei a servir a Deus, só era eu na minha casa que servia ao Senhor. Eu vim para cá algumas vezes na casa da minha irmã que congrega ali na Batista, e eu ver ela com a santinha embaixo do braço, indo para a missa. E eu pensava assim, Senhor, quando é que o Senhor vai mudar essa história? E nós continuamos firmes, e eu comecei a orar e colocar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, trabalha na minha família. E Deus começou a agir, começou primeiro na vida dela, depois na vida da Cristiane. E assim vai, e hoje a nossa família quase toda, né, é evangélica, graças a Deus. Ainda falta alguns, mas eu não olho os que faltam, eu olho aquilo que Deus já fez. Eu olho o que Deus já fez na vida daqueles que Deus já fez, já trabalhou, já mudou. Na minha vida, quando eu saí daqui e fui embora para lá, uma maconheira eu era. E Deus mudou. Deus usou um dia essa água purificadora que é Jesus Cristo e purificou a minha vida. Me livrou dos vícios, de toda aquela vida errada que eu vivia. Sabe, eu já falei aqui, risco de morte de 2 vezes. Né? O pai do meu filho tentar me matar, colocar revólver na minha cara e dizer assim, eu vou te matar. Sabe? E Deus não permitiu, por quê? Porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano, mas eu preciso entender isso. Assim como você nessa noite, Deus tem um propósito, um plano na tua vida, não é por acaso que você está aqui. Mas se eu não me posicionar, vai sair, entrar e sair da igreja e vai continuar da mesma forma. Eu preciso me posicionar. Elias se posiciona ali em oração como quem entende o plano de Deus, a abundante chuva que ia vir. E ele se posiciona como quem sabe por que foi chamado. E a chuva veio. E assim é na minha vida, e assim é na tua vida hoje. Se você se posicionar aqui, crendo que através dessa campanha, que a partir de hoje Deus vai transformar, Deus vai mudar a história, Deus vai começar a trabalhar lá dentro da tua casa, da tua família. Quem sabe Deus já está trabalhando e você não está percebendo. Sabe, fale para Deus assim, Senhor, me mostra, deixa eu ver. Me mostra, me deixa os meus olhos sensíveis, para que eu possa enxergar aquilo que o Senhor está fazendo. Porque às vezes a gente só olha o lado ruim da história. Como a Cristiane falou aqui, seria muito fácil dizer assim, Deus, por que o Senhor permitiu esse acidente? Por que isso, por que aquilo? Mais uma dívida, mais uma conta para pagar. Não, Deus
obrigado pelo livramento, porque se o carro que vem atrás tivesse pego, tinha sido fatal a situação. Sabe? Então que nós possamos aprender a olhar pela ótica de Deus. Elias olhava dessa forma aquilo que Deus tinha, ainda tinha naquele povo, que Deus tinha um propósito com aquele povo, a nação escolhida, né? A nação escolhida por Deus, o povo. Aleluia! E Elias sabia por que ele estava ali. Glória então que você a Deus. entenda nessa noite, que essa campanha não seja mais uma campanha que você fez, mas que a partir de hoje você profetize e declare. A boca tem poder para dar vida e morte. Então declare: Senhor, eu vou levar essa água para minha casa, Pai. Eu vou colocar um pouquinho em cada garrafa que tem lá na geladeira, e o Senhor vai operar na vida do meu marido, na vida da minha esposa, dos meus filhos, na vida daquela pessoa. Eu vou tomar essa água, Senhor, crendo que o Senhor vai operar no meu útero, no meu estômago, nos meus ovários, na minha saúde, aonde eu preciso de cura. Eu creio que o Senhor vai operar, e declare isso sobre a tua vida. Declare com a tua boca. Que quando nós declaramos isso no mundo espiritual, ele se torna uma profecia. E ele se cumpre. E Deus cumpre aquilo ali. Mas eu tenho que falar. Por isso que Deus vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer lá no capítulo 10, 9 de Atos, que com a tua boca você tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador. Seria muito fácil você vir aqui, você ficar aqui, o pastor ora, você diz que aceitou Jesus e fica por isso mesmo. Mas por que ele diz que com a nossa boca nós temos que confessar? Porque com a minha boca eu confesso o pecado. Eu anulo tudo aquilo ali no mundo espiritual. Eu anulo tudo, eu digo: Senhor, eu pequei, eu vivi uma vida errada até aqui, eu me prostituía, eu me drogava, eu fazia aquilo, eu roubava, eu vendia droga, eu sei lá mais o que fazia. Eu sou fofoqueira, Senhor, me ajuda, Senhor, põe um guarda na minha boca, sabe, para eu não falar mal dos outros. Sabe, quando eu reconheço aquilo, quando eu verbalizo isso, no mundo espiritual começa a haver um movimento. Por quê? Porque o mundo espiritual trabalha com reação. Eu ajo e Deus reage. Sabe? No versículo de Gênesis, eu já estou encerrando, no capítulo 1 vai dizer assim, ó, que Deus, quando criou o mundo, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Se movia, mas não fazia nada. Quando Deus disse: haja luz, houve luz. Precisou o que? Ter palavra. Por isso que eu preciso verbalizar, profetizar, declarar isso sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Quando Deus falou: haja luz, o Espírito se moveu e realmente houve, concretizou aquilo ali. Mas se Deus não tivesse falado, o Espírito ia continuar pairando ali e não ia acontecer nada. Assim como o Espírito Santo, ele paira hoje sobre este lugar, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mas se você não se mover, se você não tiver uma atitude, se você não tiver uma ação, não vai ter uma reação. Eu tenho que agir, eu ajo e Deus reage. Elias se posicionou, ele agiu, ele tomou uma posição, ele teve um posicionamento ali, e Deus reagiu em favor dele, em favor daquele povo, em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé? Glória a Deus.